Suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Capítulo 7 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. E falaremos nessa noite, então, de um tema muito evitado, muitas das vezes na igreja, às vezes muito maltratado, de forma errada, de forma não bíblica, porém de extrema importância para os nossos casamentos. O apóstolo Paulo diz, primeira carta de Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais, como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, mais uma vez pela leitura da Sua palavra nessa noite. A Sua palavra que é santa, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, como diz lá no livro de Hebreus. A Tua palavra, Deus, é santa e pode corrigir as nossas vidas, pode curar os nossos sentimentos, a nossa alma. Pedimos a Deus, humildemente nessa noite, que mais uma vez nos ensine, fale conosco, e nos transforme pelo poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, o texto dessa noite nos fala sobre relacionamento sexual no casamento. Sobre sexo, em outras palavras. E já de cara é um tema que assusta muita gente, ou assusta muito crente. Muito crente pensa que não deve se falar sobre isso. Talvez alguns ficariam chocados de um pastor pregar num domingo à noite sobre esse tema. Porém, meus irmãos, temos aqui um tema muito importante, e um tema muito negligenciado, e um tema que o próprio apóstolo Paulo se fez questão de se declarar. E se o próprio apóstolo Paulo ensinou sobre isso, por que eu não devo ensinar? Parte disso, meus irmãos, é porque fomos ensinados, nós fomos convencidos a acreditar que a pregação, principalmente a pregação do domingo à noite, deveria ser a pregação evangelística. Na verdade, criaram essa categoria. Não existem categorias de pregação.
Pregação é pregar a palavra de Deus. É óbvio que na pregação nós temos diversos temas. Porém, toda pregação é um ensino das Escrituras. Porém, nós recebemos uma tradição que veio dizer para nós que nós devemos tratar somente de alguns temas, porque outros são alguns temas espinhosos, talvez inconvenientes. E por causa dessa seletividade para com as Escrituras, nós temos colhido amargos frutos em nossas vidas. É bem provável que ao longo dessa série de sermões que tenho pregado aqui para os irmãos, talvez os irmãos tenham ouvido coisas que nunca tenham ouvido falar na vida como cristãos. Talvez nunca foram ensinados sobre isso, sobre tais coisas. Parte dessa ideia, meus irmãos, que não se deve falar sobre esse assunto, sobre sexo, é porque muitos tomam como um tabu, algo que talvez seria algo carnal. Nós não deveríamos nos preocupar com coisas espirituais, porém, meus irmãos, não há nada, não há nenhum aspecto da vida do cristão que não deva ser preenchido com as orientações de Deus. E outro aspecto é que, eu já mencionei aqui, que esse tema também é muito mal trabalhado. Tem se levantado, por outro lado, uma geração de pastores que falam muito desse assunto de forma cômica. E eu não acho errado que nós sejamos bem-humorados. Eu mesmo me considero uma pessoa bem-humorada. Posso não ser um bom comediante, mas me considero uma pessoa bem-humorada. Mas o púlpito e a pregação não é um momento de contação de piadas, não é um momento de stand-up, como se fala hoje aí dos shows dos comediantes. Eu me lembro até de um caso específico, de um pastor evangélico que ficou famoso por suas pregações sobre família, em que um humorista mundano resolveu copiar o referido pastor. Porque, vejam só, meus irmãos, a sua pregação se tornou tão chula em alguns aspectos, as piadas utilizadas se tornaram de tão baixo nível em muitos momentos para uma igreja, que chamou a atenção de ímpios. E aí o humorista lá fazia lá a peça dele cômica e dizia lá que era a palavra do Cláudio. Ele falava que era assim. O irmão já deve ter ideia de qual era a referência ao que eles faziam. E aí ele lá falava de coisas mais absurdas, né? Possíveis para ali satirizar com aquela figura. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos fala desse assunto não de uma forma que nos faça corar de vergonha, não de uma forma que venha nos trazer constrangimento, mas nos fala de uma forma que atinge diretamente os nossos relacionamentos. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é o Deus dos céus e da terra, é o Deus do universo, mas é o mesmo Deus que também está preocupado com nossas famílias, com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos maridos. O Deus que está preocupado com a forma como nós lidamos uns com os outros. Pois do contrário, Ele não seria o Deus das Escrituras. A verdade é que falar sobre relacionamento sexual se tornou um grande negócio, no meio evangélico, inclusive, que rende muito. Todavia, ainda assim, algumas pesquisas mostram que não estamos bem. Você pode conferir um pouco sobre a pesquisa, que vou apresentar alguns dados aqui no site guiame.com.br. E o título da matéria diz: Pesquisa desfaz
mitos sobre a vida sexual dos crentes. Diz assim, intitulada O Crente e o Sexo, a motivação para o início da pesquisa foi a carência de material sobre o assunto. Não há quase nada disponível sobre sexualidade dos evangélicos, disse Danilo Silvestre Fernandes, idealizador ao cristianismo hoje. A pesquisa revelou que entre as mulheres pesquisadas, 11,96% disseram que já traíram, enquanto 24,68% dos homens pesquisados disseram que já traíram. Comparando com as denominações, dentre aqueles que já traíram, a maioria pertencem ao grupo dos neopentecostais, 26,51%. Depois, os batistas, 22,47%. Olha aí, nós aí. Batista, segundo lugar. Depois, pentecostais, 21,43%. E por último, tristemente, os reformados, 19,41%. Mas ainda assim nas estatísticas. Os dados revelados mostraram proximidade com os dados encontrados para a população de uma maneira geral em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2009. Em 2009, o Ministério da Saúde apresentou uma pesquisa em que 21% dos homens com relações estáveis mantinham relações sexuais esporádicas ou contínuas com outros parceiros. Enquanto isso, 11% das mulheres na mesma situação mantiveram relação sexual paralela com outros parceiros. O BPEC encontrou também dados surpreendentes sobre pornografia nas perguntas sobre atividades sexuais, em que 32% dos entrevistados responderam ver pornografia pela internet, 12,51% pornografia na televisão, DVD ou cinema, 2,97% pornografia em revistas. Falando sobre a homossexualidade, a pesquisa mostrou que 9,9% dos homens já tiveram relação homossexual na vida entre casados e solteiros, e na casa das mulheres a porcentagem foi de 4%. Com relação ao sexo antes do casamento, 57,07% afirmaram que fizeram sexo antes do casamento e com o cônjuge. E dentre as denominações que responderam para sim para o sexo, com o cônjuge antes do casamento, 76,99% eram do grupo de neopentecostais, 56,04% pentecostais e 53,96% tradicionais. Tendo relação com o nível das respostas, a pesquisa encontrou o que os crentes pensam da igreja evangélica nesse assunto. Entre os casados, 32,1% acham que o comportamento da igreja evangélica em relação ao sexo é muito hipócrita. Entre os solteiros e separados e viúvos, a porcentagem foi de 26,3%. Quanto às recomendações das igrejas evangélicas quanto ao comportamento de seus membros em relação ao sexo, a maioria de 27,2% atribui à orientação bíblica e 18% aos costumes da denominação. Os dados da pesquisa, de maneira geral, mostraram que não houve muita diferença na questão do sexo entre os crentes e os do mundo, como costuma definir as igrejas. Segundo o cristianismo hoje, o pastor Jeremias do Couto, da Assembleia de Deus, afirmou que não se surpreende com dados apontando para uma vida de fé dos crentes sem muito comprometimento. Então, meus irmãos, vejam bem, nessa pesquisa é mostrado que os crentes não estão diferentes daqueles que nós chamamos de mundanos. Portanto, meus irmãos, nós temos diante de nós um tema muito importante a ser tratado, porque não tem como falar sobre casamento sem falar sobre intimidade no casamento. E a tentativa de fugir deste ensinamento tem produzido em muitas de nossas igrejas um comportamento igual do mundo. Somando-se a falta de comprometimento com Deus, a falta de informação, a falta de ensinamento, tem transformado muitos crentes em reféns do inimigo. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a carta de Paulo aos Coríntios, nós olhamos alguns pontos a respeito do relacionamento conjugal e do casamento. O primeiro deles, nós vemos que o casamento é um dom divino para nos proteger da promiscuidade.
Quando Paulo diz, no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos ali Paulo preocupado com uma sociedade que estava dentro de uma sociedade de contexto extremamente hipersexualizado. Na cultura antiga dos romanos, o verbo corintianizar era o sinônimo para perversão. De tão perversos sexualmente que eram os padrões culturais dos coríntios. Quando Paulo escreve a carta aos coríntios, ele tem que corrigir um comportamento sexual de um homem que toma a mulher do seu próprio pai, provavelmente a sua madrasta. Então, os coríntios estavam impregnados por uma ideologia de sexo livre, sem medidas, sem restrições. Ao que Paulo irá se voltar para eles para ensinar-lhes como devem se portar. Igualmente, meus irmãos, nós estamos vivendo em nossos dias numa sociedade extremamente hipersexualizada. Tudo em nossa sociedade tem que haver referências sexuais. Desde a propaganda, ao que você passa na frente do bar com a mulher seminua, segurando uma cerveja. Ao chegar na sua casa e ligar a televisão, nós somos bombardeados o tempo todo com imagens pornográficas. A indústria literária, comercial, cinematográfica, em todo o tempo está trabalhando para sensualizar a família, crianças, adolescentes. E não é só para homens. Isso já ficou-se no passado o tempo de que tentações sexuais eram coisas para homens. Nós vemos hoje, por exemplo, no âmbito da literatura, sendo escritos livros que exploram a sexualidade de forma equivocada. Querem projetar na mente feminina ideais de romances não bíblicos. Por conta de tudo isso, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o casamento é o lugar onde nós encontramos guarida e fuga de um mundo onde a promiscuidade é tolerada e promovida. Porém, para isso, meus irmãos, é necessário entendermos o que é o casamento. E já temos falado aqui que o casamento é um compromisso, uma aliança feita entre duas pessoas, em que ambos se comprometem uns com os outros. No casamento, meus irmãos, nós temos a saída, o remédio de Deus para nos proteger daquilo que o mundo oferece. O segundo ponto que vemos aqui, meus irmãos, é que a intimidade sexual ela é uma dívida recíproca no casamento. Versículo 3 irá dizer que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. Então, mais uma vez, nós vemos aqui a ideia de um casamento como uma relação de compromissos entre as partes. E dentre esses compromissos, nós vemos que um deles é a dívida de satisfação sexual para com o cônjuge. E nós vivemos, meus irmãos, num tempo em que o compromisso se perde quando nós pensamos que
estamos garantidos. Hoje um homem e uma mulher se relacionam na sua juventude, no seu namoro. E depois que se casam, perdem o cuidado muitas vezes, o carinho. E você já viu aquelas mulheres, ou homens também, que quando são traídos no relacionamento, eles mudam completamente do estilo de vida. O homem era um largado, um porcão, sujão. De repente ele vai para a academia, começa a malhar, tudo para ficar bonitão, ou porque quer conquistar outra garota, ou porque quer fazer raiva na ex. Igualmente, mulheres que no relacionamento conjugal estavam desse tamanho. E aí quando divorciam ficam desse tamaninho, né? Mais fino que o meu dedo, né? Meus irmãos, o que é isso? Isso não é o que Deus fala sobre casamento. Deus nos mostra que o casamento, diferente do que o mundo ensina, é um compromisso que nós temos uns com os outros. Um compromisso de buscar a satisfação do outro. E esse é outro ponto que vemos aqui nesse texto, que o casamento, a satisfação, ela precede a satisfação pessoal. No casamento, nós não nos preocupamos mais com nossas satisfações, mas com a satisfação do outro. O versículo 4 diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Nós temos uma tendência natural, meus irmãos, pecaminosa, de sempre pensarmos em nós mesmos. Nós queremos os nossos desejos satisfeitos, nós queremos que as nossas necessidades sejam alcançadas, sejam supridas. Mas nós não vivemos pensando de modo tal a que possamos suprir as necessidades do outro. E o que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos, nesse ponto, é completamente o contrário. Que no casamento, homens não devem ficar cobrando as suas mulheres quanto às suas obrigações. E nem as mulheres cobrando os homens. No casamento, nós devemos estar mais preocupados, meus irmãos, em cumprir com as nossas obrigações do que exigir os nossos direitos. Todavia, isso não significa que nós não devamos dialogar, conversar uns com os outros. Não sei se você já ouviu aquela ilustração de que um casal de velhinhos, lá nos seus 50 anos de casados, foram entrevistados. E aí o entrevistador chegou para o Senhor, perguntou para ele qual é o segredo de um casamento feliz. Ele disse: o segredo de um casamento feliz é ceder, porque eu adoro o biquinho do pão. E todas as manhãs eu corto o bico do pão e dou para minha esposa, porque sei que ela adora o biquinho do pão. E aí a entrevistadora chegou para a mulher: minha senhora, qual é o segredo de um casamento feliz? 50 anos. Minha filha, o segredo de um casamento feliz é suportar. Porque eu, por exemplo, odeio o biquinho do pão. E todas as manhãs meu marido corta o biquinho do pão e me dá. E eu tenho que comer todas as manhãs. Então, o segredo do casamento não é somente suportar ou somente ceder. Mas o segredo do casamento também é dialogar. É sermos sinceros uns com os outros, com os nossos sentimentos, com aquilo que nos aflige, com aquilo que nos faz falta. Sem sinceridade, meus irmãos, não tem como nós progredirmos. Às vezes nós nos acomodamos à ideia de que o tempo irá resolver as coisas. O tempo não resolve nada não, meus irmãos. O tempo piora as coisas.
As mágoas não resolvidas só se aumentam. O perdão que não foi pedido continua a machucar. Nós precisamos aprender a lidar uns com os outros com a ética de que Deus nos ensina. E quarto ponto, Paulo nos ensina nesse texto, meus irmãos, que a privação do relacionamento íntimo no casamento, ela é pecado e pode levar a mais pecado ainda. Quando nós olhamos aí para o versículo 5, ele vai dizer: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meus irmãos, por que casamos? Casamos porque Deus nos deu o dom do matrimônio. E o dom do matrimônio envolve os nossos desejos, nossas necessidades. Então, por que alguém entra no matrimônio e pensa que pode privar a sua parte daquilo que deveria ser o seu compromisso? Paulo aqui vai nos ensinar que a única exceção para a abstinência sexual no relacionamento, meus irmãos, é quando há concordância entre as partes e quando é para se dedicar à oração, e ainda assim por pouco tempo. Existem, meus irmãos, muitos casamentos que estão sofrendo por pura ignorância, por puro tradicionalismo religioso. Pessoas que estão pensando que se farão mais santas em se privar completamente do seu cônjuge. Ao invés disso, estão lançando seus maridos, estão lançando suas mulheres no abismo do risco da traição conjugal. Casamento, meus irmãos, é intimidade. Intimidade não é simplesmente relacionamento sexual, é carinho, é cuidado, é amor. O pecado, meus irmãos, da abstinência sexual, geralmente ele está ligado a outros. Pelo menos 3 eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles, a apatia. É o que nós podemos chamar, talvez, de a assassina do romance, segundo diz o autor do livro Quando Pecadores Dizem Sim. Um ótimo livro sobre casamento. Os frutos mais comuns dessa condição do coração são a passividade e a indiferença. Isso ocorre quando deixamos de nos preocuparmos com nossa aparência. Conformamos-nos com a monotonia da vida a dois. Toleramos a falta de desejo sexual e deixamos sempre que o outro tome a iniciativa. Apatia, meus irmãos, alguém disse que é pior do que você ter alguém que tem raiva contra você. Alguém apático é aquela pessoa que, para ela, tanto faz qualquer coisa. Para ela não importa mais. Não há nada pior num relacionamento do que a apatia, porque apatia significa que estamos desistindo de investir no nosso relacionamento. E muitos irmãos estão desobedecendo a Deus, estão pecando contra Deus, ao deixar com que seus relacionamentos entrem no profundo mar da apatia, da passividade. Outro aspecto, meus irmãos, outro pecado relacionado a isso é a incredulidade. Como seres humanos, meus irmãos, nós somos falhos, sofremos, tivemos experiências passadas que nem sempre foram boas. Tivemos um histórico de criação, alguns tiveram um histórico de antigos relacionamentos. E nisso tudo, algumas pessoas se tornaram incrédulas quanto ao poder de Deus para
reavivar os seus relacionamentos. Porém, meus irmãos, incredulidade é um pecado muito sério, que não se trata somente das nossas vidas uns com os outros, mas com Deus. Pois se nós não cremos que nossos relacionamentos, que muitas das vezes nós consideramos ruins, podem ser transformados, nós também não cremos no poder de Deus. Quando nós nos conformamos, quando nós aceitamos para nós relacionamentos desgastantes, relacionamentos em que não há alegria, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não cremos no Deus que nós servimos. Por que, meus irmãos, nós creríamos que Deus tem poder para agir na nossa vida financeira, agir na nossa vida dos nossos estudos, do nosso trabalho, mas não podemos crer que Ele pode restaurar as nossas vidas, nossos relacionamentos? E um terceiro, meus irmãos, e pior pecado ainda do que a incredulidade, é a amargura. E a amargura tem matado muitos relacionamentos. A amargura, meus irmãos, ela se difere da incredulidade somente na intensidade e na profundidade. Porque enquanto a incredulidade diz, não posso fazer isso, a amargura diz, eu não farei isso. Corações amargurados, casais amargurados, meus irmãos, começam a usar seus corpos para punir uns aos outros. A amargura, porém, meus irmãos, exige de nós o perdão. Pois ao punir ou tratar mal o nosso cônjuge, nós estamos desonrando ao nosso Deus. E isso é o que resume tudo a vida cristã, meus irmãos. O que importa na nossa vida cristã não é o que vai acontecer conosco se nós fizermos algo de errado. Não é o que as pessoas vão dizer. Não é como serão as consequências das coisas, mas o que mais importa no nosso casamento nossas vidas como cristãos, é que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer agrada ou desagrada a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz aos maridos que o trato que eles têm com suas esposas pode, inclusive, impedir as suas orações. Você já chegou a pensar que talvez Deus não esteja ouvindo suas orações porque você não está amando a sua mulher? Você, mulher, já talvez pensou que Deus não está ouvindo suas orações porque você não está honrando a Deus em seu matrimônio? E em quinto lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina que o celibato ele é uma opção de vida que depende da vocação pessoal, versículos 6 e 7. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Uma coisa que fica clara nos escritos de Paulo, meus irmãos, é que ninguém é obrigado a casar. Mas ninguém também é obrigado a ficar solteiro. Paulo está dizendo essas duas coisas. Porque às vezes a igreja acha que todo mundo tem que casar. E às vezes, por exemplo, a pessoa veio de um histórico de vício de homossexualidade. A pessoa se converte. Às vezes se converteu de verdade. E aí a igreja quer forçar com que aquela pessoa se case, para mostrar para a sociedade que ele mudou. Só que às vezes ele não tem o chamado para casamento. Isso não é comum, mas também não é anormal. O próprio Jesus vai dizer que existem essas opções. Há pessoas que não se casarão. A questão, meus irmãos, é que estejamos casados ou não, a nossa vida deve ser uma vida para glorificar a Deus. É isso que Paulo ensina.
Você não deve se casar para buscar a sua própria satisfação. E você não deve ficar solteiro para pensar somente em você mesmo. Seja casado ou não casado, a sua vida é do Senhor. É isso que Paulo nos ensina. E concluindo, meus irmãos, não sei se você já ouviu aquela história que diz que uma senhora, uma moça, chegou para o seu marido na véspera do seu aniversário, disse assim, ele perguntou a ela, o que você gostaria do seu aniversário? Ela disse, olha, eu gostaria muito de ser pequena de novo. E aí ele tentou fazer uma surpresa. Vou fazer uma surpresa para minha amada. Aí, no dia do aniversário, o que ele fez? Levou ela no parque de diversões. Levou ela na montanha-russa, na roda gigante. Deu pipoca para ela, sorvete. Foi em todos os brinquedos. Levou ela no McDonald's para comer um McLanche feliz, com uma porção extra de batata. Levou no cinema. E depois, cambaleando, sem nem quase aguentar de tanto que tinha comido, chegou em casa. O marido vira para ela, e aí, meu amor, gostou da surpresa? Ela virou para ele e disse assim, eu só queria dizer que eu queria usar roupas menores. Ou seja, ela queria ser mais magra e não voltar a ser criança. Essa história, meus irmãos, ela serve para nos dizer que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que o nosso cônjuge esperava de nós. Mas mesmo assim, nós não devemos desistir de tentar agradar a pessoa com quem nós nos casamos. E também não devemos desprezá-la quando ela erra nas suas melhores intenções. Estar casado, meus irmãos, não é para personagens de Hollywood. Nos filmes de Hollywood tudo é perfeito, mas no mundo real nós temos problemas, e muitos problemas. E como alguém bem disse, casamento perfeito é só entre a igreja e Jesus, e na glória, porque enquanto está aqui, nós temos problemas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos que o Evangelho envolve as nossas vidas como um todo. E que ele não se trata somente da reunião de domingo, em que nós nos sentamos para ouvir a palavra. Mas o Evangelho deve estar ao acordarmos de nossas camas, ao nos deitarmos, ao abraçarmos nossos filhos, nossas esposas, ao beijar os nossos filhos, ao agirmos com as pessoas com quem nós trabalhamos. Que possamos, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos dê graça, nos dê arrependimento, para que nós possamos ser pessoas melhores para a glória do seu nome. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez.